Boletim de Notícias Canal Mix Total, com Yael Ben-Shahar e Miriam Cohen. Shalom. Eu sou Yael Ben-Shahar, sua fonte confiável para as atualizações mais relevantes sobre Israel. Este é o seu boletim diário do canal Mix Total, onde reunimos as principais notícias sobre política, cotidiano, religião, conflitos, cultura e muito mais. Nosso compromisso é levar a você informações precisas e confiáveis, diretamente das melhores fontes de Israel, como o jornal The Times of Israel. E eu sou Miriam Cohen, trazendo um olhar especial sobre cultura, fé e as histórias que conectam o povo de Israel ao mundo. Combinando a experiência analítica de Yael e minha paixão por compartilhar as histórias e tradições do nosso povo, garantimos que você terá uma visão completa dos acontecimentos mais importantes. Fique conosco e confira as atualizações de hoje, com notícias detalhadas e contextualizadas para você diretamente de Israel. Vamos agora às principais atualizações de hoje. Hamas divulga vídeo, mostrando sinais de vida da refém de 19 anos, Liri Alba. O Hamas divulgou, na última sexta-feira, 4 de janeiro de 2025, um vídeo que apresenta sinais de vida de Liri Alba, uma jovem de 19 anos que foi sequestrada durante os ataques terroristas de 7 de outubro. O vídeo, compartilhado através de canais afiliados ao grupo terrorista, mostra Alba aparentemente em condições estáveis, mas visivelmente emocionada ao falar diretamente para a câmera. De acordo com fontes israelenses, este é o primeiro vídeo divulgado pelo Hamas em semanas, e ele representa um movimento estratégico em meio às negociações em curso para a libertação de reféns. As autoridades israelenses condenaram o uso de reféns para propaganda política, enquanto familiares de Alba expressaram alívio ao verem que ela está viva, embora apreensivos quanto às condições de seu cativeiro. Especialistas em segurança sugerem que o vídeo pode ser uma tentativa do grupo terrorista Hamas de demonstrar controle e manter pressão sobre o governo de Israel. Ao mesmo tempo, organizações internacionais continuam a pressionar pelo acesso humanitário aos reféns e por negociações que levem à libertação imediata de todos os sequestrados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou que o governo israelense não descansará até que todos os reféns sejam devolvidos em segurança às suas famílias. Nossa prioridade é garantir a liberdade de cada refém enquanto continuamos a defender Israel contra aqueles que ameaçam nossa existência, declarou Netanyahu em uma coletiva de imprensa na tarde de sábado. Na minha opinião pessoal como jornalista, é importante lembrar que esses vídeos gravados pelos reféns não refletem uma livre e espontânea vontade. Essas pessoas estão sendo mantidas sob vigilância constante e subjugadas pelos terroristas 24 horas por dia, enfrentando uma pressão inimaginável. Meu desejo mais sincero é que essa jovem tenha forças para sobreviver a essa situação tão cruel, e em breve seja libertada para retornar em segurança ao convívio com seus entes queridos. Ex-ministro da Defesa Yoav Gallant renuncia ao Knesset. Yoav Gallant deixa o Knesset em protesto contra mudanças na lei do serviço militar. Em 1º de janeiro de 2025, Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa de Israel, anunciou sua renúncia ao Knesset, citando como motivo principal sua oposição a um projeto de lei controverso que visa isentar os Haredim, judeus ultra-ortodoxos do serviço militar obrigatório. Gallant, que ocupou uma posição estratégica no governo de Benjamin Netanyahu, até sua demissão em novembro de 2024, enfatizou a importância da igualdade de deveres para todos os cidadãos israelenses e alertou sobre os perigos de aprofundar divisões sociais no país. Gallant já havia se pronunciado publicamente,
contra a proposta durante seu mandato como ministro da Defesa, argumentando que a exclusão de grupos específicos do serviço militar poderia enfraquecer as forças de defesa de Israel e comprometer a coesão nacional. Ele também destacou a importância do serviço militar, como um dos pilares da sociedade israelense, contribuindo para a integração entre diferentes setores populacionais e fortalecendo o compromisso coletivo com a segurança do Estado. Sua saída do parlamento é amplamente vista como um protesto contra as políticas do atual governo, especialmente em um momento de tensões internas crescentes. A renúncia de Gallant ocorre enquanto o governo de Netanyahu enfrenta críticas significativas por parte da oposição e de membros da sociedade civil. As recentes medidas legislativas, incluindo a polêmica reforma judicial e a questão das isenções militares, têm gerado protestos em massa e evidenciado divisões profundas dentro de Israel. Analistas políticos apontam que a decisão de Gallant de deixar o Knesset pode impactar ainda mais a percepção pública sobre a direção do governo e destacar as dificuldades enfrentadas pelo primeiro-ministro em manter a unidade em sua coalizão. Cozinhar como ato de esperança para desalojados em Israel. Além de proporcionar um espaço para a preparação de alimentos, o projeto Cozinha Aberta tem sido uma oportunidade para que os participantes compartilhem suas histórias e construam laços de solidariedade em meio à adversidade. Muitos relataram que a troca de receitas e experiências durante as sessões culinárias funciona como uma forma de apoio emocional, transformando o ato de cozinhar em uma terapia comunitária. O aroma familiar dos pratos, segundo eles, traz à memória momentos felizes e fortalece o espírito em tempos difíceis. A escolha de pratos tradicionais também carrega um significado profundo para os participantes. Desde sopas reconfortantes como o Chicken Matzo Ball Soup, até pratos mais elaborados, cada receita conta uma história de resiliência e identidade cultural. Para muitos, recriar essas receitas é uma maneira de honrar suas raízes e transmitir tradições às novas gerações, mesmo em meio à incerteza e ao deslocamento. O Instituto Culinário Azif tem oferecido orientação profissional para que esses momentos sejam ainda mais significativos, incentivando o uso de ingredientes locais e sazonais para ressaltar a conexão com a terra de Israel. Outro aspecto notável do projeto é a integração de crianças nas atividades culinárias. Para as famílias deslocadas, incluir os pequenos nesse processo ajuda a transmitir valores como união, gratidão e perseverança. Muitas crianças, que também enfrentaram os impactos do deslocamento, encontram na cozinha um espaço seguro para aprender sobre sua cultura e criar memórias positivas com seus familiares. Essa iniciativa tem se mostrado um pilar fundamental para fortalecer os laços comunitários e oferecer esperança em tempos de dificuldade. Forças de Defesa de Israel destrói complexo do grupo terrorista Hamas com vista para Israel. Foguete atinge passagem de ajuda. Em 4 de janeiro de 2025, as Forças de Defesa de Israel anunciaram a destruição de um complexo terrorista do grupo terrorista Hamas, que oferecia visão estratégica para territórios israelenses. O alvo, localizado em uma área elevada de Gaza, era usado pelo grupo terrorista para monitorar movimentações militares e civis em Israel. A operação faz parte da ofensiva em andamento contra o Hamas, que começou após ataques intensificados em 2024. De acordo com o porta-voz das IDF, o complexo destruído incluía postos de observação e infraestrutura militar que representavam uma ameaça direta à segurança de comunidades israelenses próximas.
A operação foi realizada com precisão cirúrgica, para minimizar danos colaterais, embora o grupo terrorista Hamas tenha acusado Israel de atingir áreas civis, uma alegação que as IDF negaram categoricamente. Enquanto isso, o conflito continua a afetar os esforços humanitários na região. Um foguete disparado de Gaza atingiu a passagem de Kerem Shalom, um ponto-chave para a entrada de ajuda humanitária em Gaza. O ataque danificou equipamentos essenciais e atrasou a entrega de suprimentos para os civis necessitados. Autoridades israelenses condenaram o ataque, acusando o Hamas de sabotar a assistência destinada à própria população de Gaza. A situação agrava a já tensa relação entre as partes, com Israel enfatizando que continuará suas operações contra infraestruturas terroristas, enquanto facilita a entrada de ajuda humanitária sempre que possível. Especialistas em segurança afirmam que o ataque ao ponto de passagem reflete o desespero do Hamas em face das perdas estratégicas recentes. O governo israelense reiterou seu compromisso de proteger seus cidadãos e desmantelar a infraestrutura terrorista que ameaça a segurança nacional. Em comunicado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou: "Não toleraremos ataques contra nossos civis, nem contra aqueles que trabalham para aliviar o sofrimento em Gaza. Nossa resposta será firme e decisiva." Enquanto isso, a comunidade internacional acompanha de perto os desdobramentos, apelando por uma redução nas hostilidades e por soluções diplomáticas para a crise. Israel luta por sua existência. Apoio dos Estados Unidos deve permanecer inabalável. Enquanto Israel enfrenta desafios sem precedentes em várias frentes, líderes e analistas reforçam a importância do apoio contínuo dos Estados Unidos ao país. Em um momento crítico de sua história, Israel luta não apenas por sua segurança, mas também por sua existência, com conflitos em várias regiões, e uma crescente ameaça estratégica do Irã e seus aliados. O artigo publicado pelo The Times of Israel destaca que as atuais circunstâncias demandam uma resposta clara e inabalável dos Estados Unidos. A relação histórica entre os dois países sempre foi fundamentada em valores democráticos compartilhados e no compromisso com a estabilidade no Oriente Médio. Nesse contexto, a cooperação militar e diplomática com Washington é considerada vital para o equilíbrio de poderes na região. Autoridades israelenses enfatizam que o apoio dos Estados Unidos não deve ser visto apenas como uma aliança estratégica, mas também como um pilar moral. Israel é a única democracia verdadeira no Oriente Médio, e o apoio americano demonstra o compromisso com a liberdade e a justiça, afirmou um alto funcionário do governo israelense. Esse alinhamento político é especialmente relevante em tempos de escalada de conflitos e desafios crescentes. A matéria também aponta que, embora os Estados Unidos já tenham fornecido assistência militar significativa, como sistemas de defesa aérea avançados e cooperação de inteligência, há uma necessidade urgente de intensificar essa parceria. A resistência de certos setores da política americana, que pedem moderação no apoio a Israel, pode enfraquecer a capacidade do país de enfrentar ameaças existenciais. Por fim, o texto reforça que para Israel, o apoio inabalável dos Estados Unidos não é apenas uma questão de segurança nacional, mas uma mensagem global de que as democracias devem resistir juntas às ameaças que ameaçam a liberdade. Com a escalada dos conflitos e a pressão internacional sobre ambos os países, o momento exige decisões corajosas e um compromisso renovado com a paz e a estabilidade na região. Museu ANU lança tours culinários virtuais com o Gioval.
o Museu Anu, dedicado ao povo judeu, introduziu tours culinários virtuais, guiados pelo especialista gastronômico, Gil Oval. Lançada durante o Hanukkah, a iniciativa leva visitantes por exposições que exploram o papel de receitas e alimentos na história judaica global, destacando pratos como o Zaher Torta e o cuscuz norte-africano. Os tours autoguiados, disponíveis para adultos e crianças, conduzem os visitantes por diversas exibições que ilustram a importância das receitas e da culinária na história judaica mundial. Em uma das paradas, Oval discute a Zaher Torta, um bolo de chocolate com recheio de damasco criado pelo padeiro judeu Franz Sacher, que se tornou a sobremesa mais famosa da Áustria. A popularidade do bolo ajudou a expandir os negócios da família Sacher, culminando no luxuoso Hotel Sacher, que existe até hoje. Outra seção do tour aborda os protestos no início do século XX, sobre os preços da carne kosher no Lower East Side, de Manhattan. Oval também narra como o cuscuz passou a ser servido às terças-feiras na Tunísia, quando as padarias tradicionalmente fechavam, deixando a população sem sua dose diária de carboidratos. Ao final do percurso, próximo ao famoso Códice Sassum, Oval explora receitas bíblicas, como o ensopado de lentilhas de Esaú, e como esses pratos evoluíram nas cozinhas judaicas ao longo do tempo. Desde sua reabertura em 2021, o Museu Anu tem se dedicado a expandir suas ofertas culturais. A ala culinária, conhecida como Foodish, promove eventos pop-up, palestras, podcasts, workshops e mantém um banco de dados de receitas judaicas. Os tours culinários virtuais com Gil Oval representam mais um passo na missão do museu de conectar visitantes com a rica herança culinária judaica, proporcionando uma experiência educativa e sensorial única. Pai de refém encontra conforto cozinhando para outras famílias. Dani Mira, cujo filho Omri foi levado como refém pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023, encontrou alívio emocional preparando jantares para outras famílias na mesma situação. Cozinhar tornou-se uma forma de oferecer amor e suporte, além de proporcionar um breve escape das dificuldades enfrentadas diariamente. A iniciativa de Dani não apenas fortaleceu os laços entre as famílias afetadas, mas também criou uma rede de apoio mútuo, onde compartilhar refeições se transformou em um ato de resistência e esperança. Esses encontros culinários permitiram que os participantes expressassem suas emoções, compartilhassem histórias e encontrassem consolo na companhia uns dos outros. Além disso, a culinária serviu como uma ponte cultural, relembrando tradições familiares e receitas passadas de geração em geração. Para muitos, preparar e saborear pratos tradicionais trouxe à tona memórias de tempos mais felizes, funcionando como um lembrete palpável de suas raízes e identidade, mesmo em meio à adversidade. A história de Dani Mira exemplifica como, em tempos de crise, atividades cotidianas como cozinhar podem assumir um significado profundo, oferecendo conforto e fortalecendo a resiliência comunitária. Sua dedicação em apoiar outras famílias reflete a solidariedade e a união presentes na sociedade israelense diante de desafios compartilhados. Aumentos de impostos e tarifas marcam o início de 2025 em Israel. Além do aumento do IVA, os cidadãos israelenses enfrentarão outras medidas fiscais a partir de 1º de janeiro de 2025. As contribuições para o Instituto Nacional de Seguros serão elevadas, resultando em um acréscimo anual de aproximadamente 1.000 a 2 shekels para a média das famílias. Além disso, um dia de pagamento de recuperação será deduzido dos empregados assalariados,
e as faixas do imposto de renda, juntamente com os pontos de crédito tributário, serão congelados, não sendo ajustados conforme a inflação. Na prática, isso significa que os contribuintes terão menos renda disponível, enquanto os preços ao consumidor continuarão a subir. Outra mudança significativa é o aumento da sobretaxa, aplicada aos indivíduos de maior renda. A alíquota atual de 3% será elevada para 5% para aqueles com rendimentos anuais superiores a 721.560 shekels. Essas medidas fiscais foram aprovadas pelo Knesset com o objetivo de aumentar a receita estatal e preencher lacunas fiscais, especialmente diante das crescentes despesas de defesa, já que o país está há mais de 14 meses envolvido em um conflito prolongado. Além dos aumentos de impostos, os israelenses também enfrentarão elevações nos custos de serviços públicos. As tarifas de eletricidade e água estão programadas para subir, impactando diretamente o custo de vida. Esses aumentos ocorrem em um momento em que muitas famílias já lutam para equilibrar suas finanças, exacerbando as preocupações sobre a acessibilidade econômica e o bem-estar da população. Essas medidas fazem parte de um pacote de austeridade, incluído no orçamento estatal de 2025, que visa cortes de gastos e aumentos de impostos totalizando 37 bilhões de shekels, com o objetivo de compensar os crescentes custos da guerra. O orçamento foi aprovado em primeira leitura pelo Knesset, apesar das críticas de que o governo não está liderando pelo exemplo, ao não cortar fundos discricionários da coalizão, ou fechar ministérios considerados desnecessários. Influenciadora do Instagram leva sabores de Israel aos Estados Unidos. Após os ataques terroristas do grupo Hamas de 7 de outubro de 2023, a blogueira de culinária Ruama Chitrit, conhecida por suas receitas israelenses no Instagram, encontrou na culinária uma forma de conectar-se com suas raízes e compartilhar a cultura israelense em sua nova casa nos Estados Unidos. Seus pratos tradicionais têm servido como uma ponte cultural e uma fonte de conforto durante tempos difíceis. Nos dias seguintes ao ataque, Chitrit sentiu-se paralisada, sem saber o que postar em sua popular conta de culinária caseira no Instagram. 3 dias depois, ela compartilhou uma imagem da bandeira israelense com uma oração por seu país natal. Embora tenha perdido alguns seguidores, posteriormente ganhou outros, sem se arrepender de sua manifestação. Ela também preparou e compartilhou uma receita de ptitim, conhecida como cuscuz israelense, que se tornou viral, recebendo cerca de 30.000 curtidas e comentários. Chitrit descreveu o ato de cozinhar como uma terapia, conectando-a à sua terra natal. Residente em Boston há 18 anos, Chitrit começou a cozinhar pratos israelenses tradicionais para que seus filhos mantivessem uma conexão com suas origens. Ela preparava shaula nas sextas-feiras, sanitzel de frango assado e ptitim, além da clássica sopa laranja feita de abóbora, batata doce e cenoura. Suas receitas refletem sabores israelenses com influências marroquinas e iraquianas, adaptadas ao paladar americano, como o sanitzel assado em vez de frito. Durante a pandemia de coronavírus, incentivada por seus filhos, Chitrit começou a compartilhar fotos e vídeos de suas refeições caseiras nas redes sociais, acumulando uma base diversificada de cerca de 500.000 seguidores. Além de compartilhar receitas, Chitrit utiliza sua plataforma para expressar sentimentos e promover a cultura israelense, especialmente durante períodos de crescente ódio antissemita nas redes sociais. Ela considera sua página uma extensão de seu trabalho, planejando receitas para feriados judaicos com meses de antecedência e mantendo a autenticidade em suas postagens.
Chitrit também participa de demonstrações culinárias em centros comunitários e sinagogas, e planeja futuros projetos, como o desenvolvimento de um livro de receitas e aparições em programas de culinária. Em 5 de janeiro de 2025, as IDF interceptaram com sucesso um míssil balístico lançado pelos rebeldes Houthis do Iêmen, direcionado ao território israelense. A interceptação ocorreu sem a necessidade de ativar sirenes de alerta em áreas civis, indicando que o projétil não representava uma ameaça iminente às populações locais. Fontes militares relataram que, após a interceptação, Exército dos Estados Unidos e do Reino Unido realizaram ataques aéreos em posições controladas pelos Houthis no Iêmen, como parte de uma resposta coordenada às ameaças regionais. Essas ações refletem a crescente preocupação internacional com a capacidade dos Houthis de lançar ataques de longo alcance, potencialmente desestabilizando a segurança no Oriente Médio. Em paralelo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, manteve conversações com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, focando nos esforços para libertar reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza. As discussões sublinham a importância da cooperação regional e internacional na busca por soluções diplomáticas para crises humanitárias e de segurança na região. Relatórios da mídia saudita, especificamente do canal Al Arabiya, indicam avanços significativos nas negociações mediadas pelo Catar entre Israel e o Hamas. Fontes anônimas sugerem que um acordo abrangente sobre a libertação de reféns e um cessar-fogo pode ser alcançado em breve, possivelmente ainda nesta semana. No entanto, autoridades israelenses permanecem cautelosas, destacando que persistem divergências em questões cruciais, como a presença militar israelense em corredores estratégicos, e as condições para a libertação de prisioneiros palestinos de alta periculosidade. Enquanto isso, a situação humanitária na faixa de Gaza continua crítica. A entrada de ajuda humanitária tem sido limitada, com menos de 200 caminhões de suprimentos permitidos diariamente, quantidade insuficiente para atender às necessidades básicas da população local. A comunidade internacional intensifica os apelos por um aumento significativo na assistência, visando aliviar o sofrimento dos civis afetados pelo conflito em curso. O cenário atual ressalta a complexidade das dinâmicas geopolíticas no Oriente Médio, onde ações militares, negociações diplomáticas e crises humanitárias estão profundamente interligadas. A comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos, na esperança de que os esforços em curso conduzam a uma estabilidade duradoura e à paz na região. Essas foram as notícias de hoje sobre Israel. Lembre-se, essas informações foram cuidadosamente compiladas pelo canal Mix Total, utilizando como base o The Times of Israel e outras fontes altamente confiáveis. Inscreva-se agora em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Aqui, você fica por dentro do cotidiano, política, cultura e tudo o que acontece em Israel. Apoie o nosso trabalho. Nós não contamos com patrocinadores e dependemos exclusivamente de você para continuar trazendo notícias relevantes e de qualidade. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Nos encontraremos novamente amanhã, às 17 horas. Shalom!